E se a gente pudesse dar uma espiada no Manual de Treinamento do Inferno? Hoje, nós vamos analisar uma fonte bem peculiar. Uma carta de um demônio sênior, o Fitafuso, para o seu sobrinho aprendiz, ensinando nada menos que a arte de sabotar a vida espiritual de um ser humano. Essa saudação, querido Vermebile, já joga a gente direto nesse mundo, né? Não estamos lendo um tratado de teologia, mas sim espionando uma correspondência pessoal, sinistra, pegando as estratégias direto da fonte. Então, o nosso objetivo aqui é bem direto. Vamos desvendar esse manual demoníaco para entender as táticas psicológicas que ele revela. Todas elas projetadas para sabotar um dos atos humanos mais íntimos, a oração. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo a missão, depois vamos analisar as 3 principais estratégias do Fitafuso, numa ordem crescente de sutileza, e por fim, vamos ver aquilo que ele mais teme, o ponto em que todo o plano pode ir por água abaixo. Ok, primeiro vamos arrumar o palco. Para a gente entender as táticas, a gente precisa saber quem são os jogadores, quem está escrevendo, para quem e qual é a missão deles. Aqui estão os nossos personagens. De um lado, Fitafuso, o tio experiente, um subsecretário do inferno, orientando seu sobrinho, Vermebilho, que é um tentador novato. O alvo deles é chamado apenas de o paciente, um humano que acabou de se converter para o que eles, claro, chamam de lado do inimigo. Para o Vermebilho, o negócio é sério e falhar não é bem uma opção. Bom, com o cenário montado, vamos para a primeira e, digamos, mais direta das estratégias do Fitafuso. A linha de defesa inicial dele é bem simples: impedir que o paciente sequer comece a rezar. A tática aqui tem 2 frentes. Primeiro, usar a memória para criar uma associação negativa, fazendo a oração parecer algo infantil, mecânico, sem sentido. Se isso não colar, a instrução é seduzir o humano para um estado mental vago, uma espécie de sentimento devocional sem nenhum foco real da vontade ou da inteligência. E esse exemplo ilustra o ponto de forma brilhante. Fitafuso adora essa abordagem porque ela remove esforço, a intenção. Ela transforma a oração de um ato de comunicação numa busca passiva por um sentimento gostoso. Do ponto de vista do inferno, essa é a oração perfeita, totalmente inofensiva. Então, o ponto crucial é este. Fitafuso quer que o paciente acredite que a postura física, como se ajoelhar, não importa. Ele diz que os demônios são especialistas não em colocar ideias na cabeça das pessoas, mas em deixar coisas de fora. E nesse caso, é a consciência da conexão inegável entre corpo e alma. Mas claro, impedir a oração nem sempre dá certo. Então Fitafuso aciona o plano B. Se não dá para parar a oração, ele ensina o Vermebile a corrompê-la por dentro, usando a arte sutil do redirecionamento. A sacada aqui é a sutileza da coisa. A oração deveria ser um pedido, um ato de olhar para fora. A tática é transformá-la num exercício de introspecção, onde a pessoa tenta fabricar os sentimentos que ela acha que deveria ter. Em vez de pedir por perdão, ela tenta se sentir perdoada. Percebe a diferença? É aqui que está o pulo do gato. A oração vira uma performance emocional autoavaliada. O sucesso não é mais medido pela conexão real, mas pela intensidade do sentimento que a pessoa conseguiu produzir internamente. É uma armadilha perfeita para a autoobservação e, claro, para a ansiedade. E isso nos leva à tática mais sofisticada de Fitafuso. Se as 2 primeiras falham, a arma final é garantir que a oração, mesmo que aconteça, seja dirigida ao alvo errado, um ídolo fabricado pela própria mente do humano. Fitafuso introduz esse conceito de um objeto composto. Isso não é Deus, mas uma ideia de Deus construída pelo próprio paciente. E esse objeto, essa montagem, é o alvo que os demônios querem que a pessoa adore. E do que é feito esse objeto? Bom, Fitafuso detalha os ingredientes. Pode ser uma mistura de imagens sagradas, ideias ultrapassadas da infância e até mesmo a projeção da própria reverência da pessoa de volta para si mesma, como se fosse algo externo. Ele chega a mencionar casos em que Deus tem uma localização física, tipo o canto do teto do quarto. E aqui está a missão, preto no branco. O objetivo é manter a atenção do paciente fixa nessa criação mental, impedindo que ele alcance a pessoa real por trás de todas as imagens e conceitos. É uma idolatria sutil, interna. E agora, a gente chega no clímax da carta. Depois de detalhar todas as suas estratégias, Fitafuso revela o seu maior medo. Ele mostra qual é o ponto de falha, o único momento em que todo esse trabalho meticuloso pode ser desfeito num instante.
Esse é o ponto de virada. É quando o ser humano tem a humildade de reconhecer que as suas próprias imagens e ideias sobre Deus são limitadas e se dirige à realidade que existe para além da sua compreensão. É aí que mora o perigo para os demônios. Fitafuso chama isso de a verdadeira nudez da alma. É o momento em que a pessoa se despé, descartando as próprias construções mentais para tentar encontrar a presença real e objetiva. Nesse ponto, todas as manipulações do vermebile simplesmente perdem o poder. E ele termina com essa observação provocadora. É um reconhecimento quase relutante de que os humanos, ao buscarem essa nudez da alma, podem acabar encontrando algo muito maior e mais real do que eles jamais imaginaram ou desejaram. É um fracasso demoníaco que resulta num triunfo humano totalmente inesperado. E a carta termina: afetuosamente, seu tio, Fitafuso. Uma assinatura que nos deixa com uma reflexão um tanto perturbadora. As maiores batalhas espirituais talvez não sejam travadas contra forças externas, mas contra as sutis distorções dentro de nossas próprias mentes.